Criei o filho de outro homem como se fosse meu, até ele dizer: você nunca foi meu pai. Eu conheci a Ana no momento em que minha vida estava se ajeitando. Trabalhava como eletricista fixo numa construtora, tinha acabado de conseguir financiamento para o meu primeiro carro, e pela primeira vez em anos, sentia que estava em paz com o rumo que as coisas estavam tomando. Tinha passado por uma desilusão pouco tempo antes, uma mulher que dizia me amar, mas que desapareceu no dia em que o aluguel atrasou. Então, quando encontrei a Ana, cheia de conversa, sorriso fácil, um menino pequeno agarrado na barra da blusa dela, eu nem sabia que a vida ia me virar pelo avesso. Ela era bonita. Não no jeito óbvio, dessas que chamam atenção onde passam, mas tinha um olhar que me desmontava. Um jeito doce, sofrido. Daqueles que carregam cansaço nas costas, mas ainda tentam sorrir para não preocupar ninguém. Nos conhecemos numa padaria, ela atendente temporária, cobrindo férias. Troquei umas palavras, ela riu. No dia seguinte, voltei. No terceiro dia, trouxe um café e um salgado só para puxar assunto. O menino que estava com ela, o Arthurzinho, devia ter uns 3 anos. Quieto, de olhar arredio. Ficava agarrado na perna dela enquanto ela me servia. Um dia perguntei: é seu filho? Ela assentiu. Do pai, nunca mais ouvi falar. Aquilo ficou na minha cabeça. A gente começou a conversar mais. Depois trocamos números. E num sábado à tarde, nos encontramos num parquinho. Ela com o filho no colo, eu com um saco de pão de queijo que comprei para tentar agradar. Aquele encontro virou outro, depois outro. E quando vi, estava passando finais de semana com os dois. Comecei a levar brinquedos, inventar histórias pro Arthur, comprar lanches que ele gostava. Ana dizia que nunca tinha visto ele tão à vontade com um homem. Foi rápido. Em menos de 3 meses, eu já tinha dado uma cópia da chave da minha casa. Em 6, estávamos morando juntos. Meus amigos diziam que era loucura, que era cedo demais, que eu estava criando problema. Mas eu nunca fui de ouvir muitos outros quando meu coração decidia algo. E ali, ele tinha decidido. Ana me olhava com gratidão. E o Arthur, bom, ele passou a me chamar de tio no início. Depois, um dia, quando bateu o dedinho na quina da mesa e eu fui correndo acudir, ele chorando sussurrou: pai. E aquilo me quebrou inteiro. Aquele pai me selou a alma. Comecei a ver ele como meu. Como sangue do meu sangue. Me preocupei com vacina, com escola, com o primeiro tênis com luzinha que ele queria. E a Ana? Ela parecia aliviada. Como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Você é o primeiro homem que trata meu filho como gente, ela me disse uma vez. E eu levei aquilo como promessa. De ser melhor do que quem o colocou no mundo e sumiu. Quando o Arthur fez 5 anos, fiz questão de pagar a festa toda. Salão, decoração do Homem-Aranha, brinquedos infláveis. A Ana achava exagero, mas eu queria que ele tivesse lembranças felizes. Que não faltasse nada. Mesmo ganhando pouco, dei um jeito. Dividi no cartão, atrasei 2 contas, mas fiz. A felicidade no rosto dele valeu tudo. Só que o tempo é mestre em desgastar certezas. E com o tempo, Ana foi mudando. No começo eram pequenas coisas. Reclamações bobas, impaciência, um afastamento quase invisível. Depois vieram as brigas. Ela dizia que eu era controlador, que sufocava. E eu tentando entender como cuidar virou sufocar. Começou a sair mais, me excluir de decisões, e a colocar barreiras entre mim e o Arthur. Você não é o pai dele de verdade, ela jogou uma vez, num momento de raiva. Aquilo bateu como tapa. Mas eu engoli. Porque eu amava demais. Ela e o menino. Só que amar demais, às vezes, vira vício. E vicia a gente numa dor que nem percebe que está sentindo. Com o tempo, aquela frase começou a me perseguir: você não é o pai dele de verdade. No dia em que ela disse, foi como um estalo, mas eu fiz o que sempre fiz, engoli. Engoli como quem se acostuma a levar tapa e chamar de carinho. Continuei levando o Arthur para a escola, fazendo as tarefas com ele, assistindo desenho juntos no sofá enquanto ela passava a tarde no celular ou dizendo que ia visitar uma amiga que nunca chegava a ter rosto. E mesmo assim, eu me esforçava para manter o equilíbrio da casa. Todo mês eu deixava meu cartão de crédito com ela. Toda semana eu comprava o leite com o personagem que o Arthur gostava.
Todo dia eu tentava arrancar um sorriso daquela criança que virou minha âncora. Mas Ana, ela já não era mais a mulher que ria comigo na padaria. O brilho nos olhos dela agora vinha só quando estava longe. Começou a dormir mais tarde que eu, e eu acordava sozinho na cama, com ela dizendo que estava com insônia. Depois passou a dormir fora do quarto. Você ronca demais. E eu aceitei. Porque quem ama de verdade, tolera até a ausência. Eu tentei conversar. Disse que sentia a falta dela. Ela riu. Riu como se eu fosse um adolescente inseguro. Disse que eu estava exagerando. Que era estresse do trabalho. Que ela ainda me amava, mas do jeito dela. Eu fiquei calado. Porque eu não sabia o que responder para alguém que diz amar do jeito que machuca. A rotina foi virando sobrevivência. Eu acordava antes de todo mundo, preparava o café, colocava o lanche do Arthur na mochila, passava na padaria para levar o pão fresco que ela gostava. Voltava do trabalho e encontrava a casa em silêncio. Às vezes os dois estavam lá, mas era como se não estivessem. O Arthur grudado no celular, ela trancada no quarto com fone de ouvido, rindo sozinha de alguma coisa que eu não fazia mais parte. E eu, no sofá, olhando o ventilador girar, tentando entender onde foi que eu me perdi. Não era falta de amor. Era excesso. Excesso de entrega, de presença, de silêncio engolido. Eu me doava tanto que esqueci de me perguntar se alguém ainda se importava. Um dia, cheguei mais cedo do trabalho. Um cliente desmarcou, e eu achei que ia ser uma boa surpresa. Comprei o sorvete que o Arthur amava, um pacotinho de figurinhas da Copa, e entrei animado. Mas a chave não virou na porta. Trancada. Toquei a campainha. Ninguém respondeu. Liguei. Ela atendeu com a voz abafada. Oi. Por que a porta tá trancada? Ah, achei que você ia chegar mais tarde. Mas você tá aí? Tô. Espera um pouco. Esperei. Uns bons 10 minutos até ouvir o barulho da chave. Ela abriu com cara de sono, dizendo que estava descansando com dor de cabeça. Eu entrei. Tudo estava em ordem, mas tinha cheiro de perfume que não era dela. E uma taça de vinho na pia. Só uma. Não falei nada. Fingi que não vi. Abracei o Arthur, entreguei o sorvete já meio derretido, e fui pro banho com o estômago embrulhado. A água caía, mas o corpo não relaxava. Nos dias seguintes, comecei a reparar nos sinais que antes eu fazia questão de ignorar. Ligações que ela atendia baixo demais. Notificações que ela virava o celular para esconder. E o mais cruel, o afastamento do Arthur. Começou a me chamar de você. Não me abraçava mais. Não vinha correndo quando eu chegava. E aquilo me dilacerava. Um domingo, convidei os dois para ir no parque. Ela disse que tinha planos. Perguntei quais. Ela respondeu que ia visitar a irmã. Me ofereci para ir junto. Ela ficou em silêncio. Fui sozinho. Andei pelas ruas sem rumo. Acabei sentando num banco de praça com um saco de pipoca que eu comprei e não tive para quem dar. Ali, entre o barulho das crianças que não eram minhas e o céu nublado, me caiu a ficha de que eu estava perdendo minha família sem fazer barulho. E o pior, sem direito de lutar. Porque quando você cria o filho de outro como seu, o amor não vem com garantias. Você ama, mas não tem sobrenome. Você cuida, mas não tem voz. E eu estava ali, invisível. O homem que sustentava a casa, pagava os boletos, lavava a louça, fazia tarefa com o menino, mas que, na prática, era ninguém. Na semana seguinte, Ana saiu cedo, dizendo que ia resolver uns documentos. Fiquei com o Arthur o dia todo. Brincamos, assistimos filme, comemos pizza. Pela primeira vez em semanas, ele me abraçou. Dormiu no meu colo. E eu chorei ali, no sofá, em silêncio. Porque naquele instante, eu ainda era o pai. Ainda era o herói. Mesmo que ninguém reconhecesse isso. Mas o tempo é cruel com quem ama sozinho. Na manhã seguinte, o café já esfriava na mesa quando ela apareceu na cozinha, de óculos escuros e cabelo ainda preso de um jeito arrumado demais para quem dizia ter passado a noite fora com a irmã. Eu tentei não dizer nada, mas ela notou meu olhar. Sentou-se diante de mim e perguntou, quase debochada: vai começar de novo? Eu não respondi. Só empurrei a xícara para mais perto dela. Estava intocada,
e ainda assim ela fez cara de nojo. Nem sei por que você ainda insiste nesses cafés. A gente nem conversa mais. Eu engoli seco e, com calma, soltei. Você tá com alguém? Ela riu. Não foi um riso nervoso. Foi um riso cheio de certeza. De quem já tinha ensaiado aquele momento. Eu? Com alguém? Claro que não, disse, olhando nos meus olhos, como quem joga um isqueiro numa poça de gasolina. Silêncio. Ela se levantou, lavou o rosto, e foi se arrumar. Saí para trabalhar com o estômago revirando, mas algo dentro de mim já sabia. Às vezes, a gente não precisa de provas. O abandono chega muito antes da traição. E ele estava lá, todos os dias, no jeito como ela não me olhava mais. Na semana seguinte, o Arthur veio me perguntar se era verdade que a mamãe tinha um amigo secreto. Eu fiquei paralisado. Quem te falou isso? Ela. Disse que era só um amigo, mas que eu não podia contar para ninguém. Ali, tudo que eu vinha segurando se desfez. Porque não era só uma suspeita agora. Era real. E, pior, ela envolvia o Arthur nas mentiras, usava o menino como escudo para esconder as próprias escolhas. Aquilo não era só traição. Era covardia. Esperei ela voltar naquela noite. Quando entrou, estava sorrindo, como quem volta de uma festa. A gente precisa conversar, falei, firme. Ela revirou os olhos. Agora? Agora. Ela se sentou no sofá, cruzou os braços e disse, fala logo. Tô cansada. Eu respirei fundo. Tentei não gritar. Tentei não chorar. Tentei, por tudo que a gente já viveu, manter a dignidade. O Arthur sabe. Ele me contou. Não precisa mais mentir. Ela virou o rosto. Sabe o que, exatamente? Que você tá com outro. Que você mentiu pra mim. E, pior, pra ele. Foi quando ela se levantou, bufando. E o que você queria, hein? Que eu vivesse pra sempre nesse teatro. Que eu fingisse amor onde só existe pena. Essas palavras ficaram na minha mente como um eco maldito. Pena. Foi isso que ela sentia por mim. Não amor. Não companheirismo. Pena. Eu larguei tudo por vocês dois, disse, com a voz falhando. Sabe quantos sonhos eu engoli para segurar essa casa? Problema teu, ela rebateu. Ninguém te obrigou. A frieza com que ela disse aquilo me deu um tapa na alma. Porque eu sempre achei que, no fundo, ela sabia. Que mesmo sem demonstrar, ela via o quanto eu me esforçava. Mas ali, eu entendi. Ela nunca viu. E pior, nunca quis ver. Ela virou de costas e começou a recolher umas roupas numa bolsa. Pegou uns cosméticos, umas blusas, o celular e a carteira. Quando passou por mim de novo, só disse: eu tô indo. Depois a gente conversa sobre a guarda. Guarda. Como se eu fosse um visitante na vida do Arthur. Como se os anos de cuidado, de presença, de noites mal dormidas, de remédio às 3 da manhã e desenhos repetidos até decorar as falas não contassem. Como se pai fosse só quem assina um papel. Ela saiu batendo a porta. E eu fiquei ali. Com o silêncio. Com o cheiro dela ainda no ar. Com a xícara de café que ela nunca bebeu. E com uma dor que não tem nome. Porque quando você perde alguém para outra pessoa, ainda existe um tipo de luto. Mas quando você perde para o ego, para a ingratidão, para a covardia, a dor é outra. É a dor de ser descartado como quem nunca valeu nada. Arthur dormia no quarto. Eu me sentei no chão da sala e chorei. Baixo. Sem escândalo. Como um homem que não pode gritar, porque ninguém vai ouvir. Como um pai que ama tanto que prefere o silêncio à confusão. Como alguém que perdeu tudo, mas ainda precisa levantar amanhã cedo para fazer o café. Porque quem ama de verdade, mesmo sangrando, não abandona. Os dias que seguiram a saída dela foram confusos. O silêncio tomou conta da casa. O som do chinelo dela batendo no corredor, as músicas da novela, até o jeito que ela espirrava, tudo tinha sumido de uma vez só, e o vazio parecia gritar mais do que qualquer briga que a gente já teve. Arthur perguntou por ela no 3º dia. Papai, a mamãe foi viajar? Eu respirei fundo. Foi sim, filho. Ela precisou sair por uns dias. Mas ela vai voltar? A gente não sabe ainda, mas, mesmo que demore, eu tô aqui. Tá bom? Ele assentiu devagar,
mas eu vi nos olhos dele o que eu tentei esconder com palavras. Era medo. Era insegurança. Era o início daquelas feridas invisíveis que a gente tenta esconder com desenhos animados e panquecas no café da manhã. Eu passei a fazer tudo sozinho. Preparava o uniforme, dava banho, penteava o cabelo dele com todo cuidado. Aprendi a fazer arroz do jeito que ele gostava, com pedacinhos de cenoura. Lavei roupa com sabão de cocô para não irritar a pele dele. Fazia carinho até ele dormir, mesmo quando meu corpo gritava de cansaço depois de um dia inteiro de trabalho. Fui ao colégio nas reuniões. Fiquei na arquibancada nos jogos. Aprendi sobre dinossauros, heróis e monstros só para não perder nenhum papo com ele. E quando ele teve febre de madrugada, fui eu quem ficou sentado do lado da cama, medindo a temperatura a cada meia hora, rezando baixinho para que não fosse nada grave. Foram anos assim. Sem ajuda. Sem pensão. Sem mensagem de aniversário. Nada. Ela desapareceu como se nunca tivesse existido. E eu me recusei a falar mal dela para ele. Porque por mais dor que eu sentisse, ele tinha o direito de crescer sem ódio. Ele já tinha sido ferido o suficiente. Se essa história te tocou até aqui, me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Já sentiu que deu tudo de si, e mesmo assim não foi suficiente? Seu desabafo pode ajudar outros a entenderem que não estão sozinhos. O tempo passou. Arthur cresceu. Começou a fazer perguntas mais difíceis. Por que a mamãe não manda mensagem? Ela não tem meu número? Será que ela não gosta mais de mim? E cada pergunta dessas era como uma lâmina afiada no meio do peito. Mas eu tentava responder com equilíbrio. Às vezes, as pessoas se perdem, filho. Mas isso não tem nada a ver com você. Ele chorava às vezes. Dizia que sentia falta dela, mesmo sem lembrar direito do cheiro, do colo. E nessas horas, tudo o que eu podia fazer era abraçar forte, como se meu amor pudesse preencher o buraco que ela deixou. Arthur virou um menino doce, sensível, muito educado. Era tímido com estranhos, mas confiava em mim como se eu fosse tudo o que ele tinha. Porque eu era. Nos aniversários, eu inventava comemorações simples. Bolo feito em casa, brigadeiro enrolado à mão, um balão aqui, outro ali. E cada vez que ele sorria, eu sentia que valia a pena. Mesmo nos dias em que eu chorava no chuveiro, ou quando olhava a conta no banco e me perguntava como ia comprar o material escolar. Mesmo quando faltava arroz e eu fingia não estar com fome para deixar mais para ele. Mas mesmo assim, a gente seguia. Até que um dia, sem aviso, ela reapareceu. Era uma tarde comum. Eu estava voltando do mercado, com as sacolas nas mãos e o suor escorrendo pela testa. Arthur estava com a vizinha. E foi quando virei a esquina que vi o carro estacionado na frente de casa. Um carro importado. Branco. Novo. E lá estava ela. Parada na calçada. Bonita. Bem vestida. Com maquiagem leve e cabelo arrumado. Como quem nunca teve uma noite mal dormida. Como quem nunca soube o que é faltar leite. Ela sorriu. Como se nada tivesse acontecido. Oi. Eu não consegui responder. Só senti meu corpo travar. Uma mistura de raiva, medo e incredulidade. Ela veio até mim e tocou meu braço. Você tá bem? Eu puxei o braço, devagar. O que você quer? Ela suspirou, encenando um drama que não cabia ali. Eu sei que errei, mas quero tentar consertar. Depois de 6 anos, eu precisei me reencontrar. Fiz terapia. Tive momentos difíceis. Mas agora tô bem. E queria ver o Arthur. A palavra ver me soou como um insulto. Ela não sabia nem o que ele gostava de comer. Não sabia os nomes dos amigos. Não sabia quantos dentes ele já tinha perdido. Ela queria ver o menino como quem visita um museu. Você não tem ideia do que ele passou, falei. Das noites que ele chorou. Das perguntas que eu não sabia responder. Ela engoliu seco. Eu sei. Mas eu quero compensar. Fazer parte. Quem sabe, com o tempo, a gente possa dividir a guarda. Aquela frase me paralisou. Dividir. Como se eu tivesse dividido o peso com ela até ali. Como se o amor e o cuidado que eu entreguei todos os dias pudessem ser repartidos agora, com quem só voltou quando a vida estava confortável. Não. Foi tudo o que consegui dizer.
Mas eu sabia que aquilo não acabaria ali. Ela não voltou por amor. Voltou por ego. Por conveniência. Talvez por culpa. Ou por alguma estratégia que eu ainda não entendia. E eu sentia que estava prestes a lutar pela única coisa que me restava, meu filho. Nos dias que seguiram aquela conversa, eu não consegui dormir direito. Cada vez que ouvia passos na calçada, achava que era ela de novo. Cada vez que o celular tocava, meu peito disparava como se estivesse prestes a ouvir outra bomba. Eu não contei pro Arthur de imediato. Como dizer para uma criança de 7 anos que a mãe que o ignorou a vida inteira agora queria aparecer e dividir o que ele conhecia como lar? Eu precisava pensar. Precisava entender o que ela podia ou não fazer. Mas o que eu não esperava era que, uma semana depois, eu fosse intimado judicialmente. Um envelope pardo, deixado na portaria, com meu nome completo e um carimbo do fórum. Ela tinha entrado com um pedido de regulamentação de visitas e guarda compartilhada. Não me ligou, não tentou conversar de novo. Não tentou entender como Arthur se sentia. Foi direto na justiça. Como se amor fosse contrato. Como se anos de ausência pudessem ser compensados com uma petição. Eu li aquele papel com as mãos tremendo. A petição dizia que ela estava em plenas condições emocionais, financeiras e psicológicas de exercer a maternidade e que o filho tinha o direito de conviver com ambos os genitores. Citava o Estatuto da Criança, a Constituição, e até frases sobre o melhor interesse do menor. Nada dizia sobre fraldas trocadas com febre de madrugada. Nada dizia sobre o aniversário em que ele me perguntou por que a mãe não ligou. Nada dizia sobre os remédios que eu comprei parcelado porque o plano de saúde não cobria. Nada dizia sobre os pesadelos que ele teve durante anos chamando por ela. E mesmo assim, eu sabia que eu podia perder. Porque no papel, ela era uma mulher equilibrada, com emprego, casa própria, estabilidade emocional. Enquanto eu, era só um homem comum, com um salário apertado e olheiras que não saíam nem com descanso. Procurei um advogado. O mais barato que encontrei. Um rapaz jovem, dedicado, mas que me falou, já na primeira consulta. A justiça costuma incentivar a convivência com ambos os pais. Mesmo que ela tenha se ausentado, é possível que consiga alguma forma de visitação. Aguarda, depende. Mas prepare-se. Vai ser doloroso. Doloroso. Eu queria rir. Nada doía mais do que a ideia de ter que entregar meu filho, ainda que por alguns dias, para alguém que o tratou como descartável. Mas eu não podia mostrar medo. Eu precisava manter a calma. Por ele. Contei a verdade pro Arthur no domingo à noite. Ele estava de pijama, com o cabelo bagunçado, comendo pipoca no sofá enquanto assistia a um desenho repetido. Filho, lembra da mamãe? Ele olhou para mim com um olhar que misturava saudade e confusão. Lembro. Um pouco. Ela voltou. Disse que quer te ver. E que quer passar um tempo com você. Ele parou. A mão ainda com pipoca no ar. Os olhos fixos nos meus. Mas, por que agora? Eu engoli em seco. Não sei, meu amor. Mas a gente vai conversar com uma pessoa, um juiz, e ele vai decidir o que é melhor. E eu tô com você, tá? Sempre. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para mim e disse: eu não quero ir embora. Aquilo me arrebentou por dentro. Abracei ele com força, como se quisesse fundir meu corpo ao dele. Queria dizer que nada nem ninguém ia tirá-lo de mim. Queria prometer que eu ia vencer. Mas eu sabia que na vida real, nem todo amor vence processo. E assim começaram os meses mais angustiantes da minha vida. Audiências, papéis, relatórios psicológicos, assistentes sociais ligando, perguntando sobre a rotina do Arthur, a escola, os horários. Ela, por outro lado, aparecia nas audiências com advogada particular, roupas elegantes, argumentos decorados e sorrisos fingidos. Eu só quero o melhor pro meu filho, dizia ela, com a voz doce de quem nunca soube o nome da professora dele. E eu ali, com uma pasta velha cheia de comprovantes, fotos de aniversários, boletins escolares, desenhos com te amo, pai rabiscado com giz de cera. Como se aquilo fosse suficiente. Na última audiência antes da decisão, o juiz perguntou ao Arthur se ele gostaria de passar uns dias com a mãe. Ele hesitou. Disse que não sabia. Que era estranho. Que gostava do papai,
da escola, dos amigos, da casa. Mesmo assim, o juiz autorizou visitas quinzenais com pernoite progressivo. E eu me desabei. Porque era como ver um pedaço do meu coração sendo arrancado e entregue para quem não soube cuidar nem de si mesma. Mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir. A primeira visita aconteceu em um sábado nublado. Eu preparei o Arthur com calma, sem demonstrar o aperto que estava me sufocando por dentro. Dei banho, coloquei a camiseta favorita dele, ajeitei o cabelo com gel do jeito que ele gostava e fiz panquecas no café da manhã, do jeitinho que sempre fizemos nos fins de semana. Ele estava quieto. Não parecia animado, nem triste. Parecia confuso, como se estivesse indo para um lugar onde não sabia como agir. Quando o interfone tocou, ele me olhou como quem pede um último sinal. Eu sorri. O melhor sorriso que consegui. Mas minha mão tremia quando entreguei a mochila com as roupas dele. Ela subiu. Veio sozinha. Vestido justo, maquiagem impecável, um perfume forte que invadiu meu apartamento como se fosse anunciar território. Oi, Arthurzinho, ela disse, agachando na frente dele. Pronto para passar o dia com a mamãe? Arthur olhou para mim antes de responder. Eu apenas acenei com a cabeça. Vi ele sair pela porta com ela, os passinhos pequenos e hesitantes, a mochila nas costas pesando mais do que devia. Quando a porta se fechou, o silêncio explodiu dentro de mim como uma granada. Aquele sábado foi o dia mais longo da minha vida. A cada hora, eu olhava o relógio. A cada barulho no corredor, eu corria para a porta. Nenhuma notícia, nenhuma mensagem, nenhuma foto. Parecia um castigo. Às 8 da noite, ele voltou. Estava cansado. Ela o deixou na portaria. Nem subiu. Quando o porteiro me ligou, eu desci correndo. Ele me abraçou com força, mas não disse nada. Subimos em silêncio. Só quando chegou no quarto e viu o travesseiro com a fronha de dinossauro que ele mesmo escolheu, ele suspirou e disse: "Lá não tem cheiro de casa." Eu engoli aquilo como quem engole vidro. Nos dias seguintes, Arthur começou a mudar. Pequenas coisas. Palavras que nunca usava começaram a aparecer. Manhã disse que isso não é certo. Mamãe acha que você me mima. Mamãe tem uma casa bem maior que a nossa. Não eram acusações, eram inocências contaminadas. A segunda visita foi parecida. A terceira, também. Mas depois da quarta, ele voltou diferente. Mais calado. Mais distante. Um dia, no jantar, disse: "Papai, por que você não tem um carro bonito como o do marido da mamãe?" A pergunta me atravessou como uma flecha. Por que a gente usa o dinheiro com o que importa, filho? E carro não é tudo, respondi, tentando manter a voz firme. Ele balançou a cabeça, sem entender. Só uma criança. Na sexta visita, ele chorou na volta. Ela não me deixou dormir com o urso que você me deu. Disse que eu tinha que agir como menino grande. Mas eu gosto do urso. Eu sentei no chão com ele e abracei forte. Senti o cheiro do cabelo dele e desejei que aquilo durasse para sempre. Mas o mundo não respeita os desejos de quem cria sozinho. Ele é impiedoso com pais que não gritam, não expõem, não acusam. E eu sempre fui do tipo que aguenta calado, talvez por medo, talvez por vergonha. Na oitava visita, ela mandou ele de volta com uma mochila nova. Nova mesmo. Com etiqueta de loja cara. Tênis de marca, boné de grife. Tudo para mostrar que ela podia mais. Tudo para plantar no coração dele a semente do consumo como afeto. E funcionou. Naquela noite, Arthur me perguntou: "A mamãe disse que você é bom, mas limitado. O que isso quer dizer?" Eu não respondi. Só abaixei a cabeça. Porque o que isso quer dizer é que ela estava tentando me apagar. Apagar a história. Apagar o esforço. Apagar o vínculo. E o pior é que aos poucos, ela estava conseguindo. Na escola, a professora me chamou para conversar. O Arthur está um pouco desconcentrado. Distraído. Começou a falar muito sobre casas grandes, viagens, pais legais. Disse que a mãe dele vai levá-lo para conhecer o mar. Soou como um desejo, mas também como um tipo de cobrança. Na volta para casa, ele me perguntou: "Você vai me levar para ver o mar algum dia?" Meu coração apertou. "Um dia, filho. Assim que a gente puder." Ele não respondeu.
Apenas olhou pela janela do ônibus. E eu vi, no reflexo do vidro, o menino que eu criei começando a virar um estranho. Era como perder alguém em câmera lenta. E a dor disso é indescritível. Hoje, Arthur tem 9 anos. Já não pede mais para dormir com o urso. Já não fala do mar. Já não me pergunta se pode ajudar na cozinha. Ele chega aos sábados, entra em casa com o fone no ouvido, dá um oi seco e vai pro quarto. Quando senta comigo para comer, responde com monossílabos. Às vezes, nem tira o fone. Não porque está ouvindo algo, mas porque virou escudo. Distância. Eu continuo fazendo tudo o que sempre fiz. Preparo o prato com as comidas que ele gostava. Ainda passo a manga sem casca porque ele dizia que era mais gostoso. Ainda corto o bife em tiras porque um dia ele me disse que era assim que ficava igual ao restaurante. Mas agora ele diz que prefere comer fora. Lá em casa a gente sai muito mais. Aqui não tem nada para fazer. Lá em casa. As palavras doem como agulhas enfiadas com calma. Porque a casa dele agora é lá. Com ela. Com o marido dela. Com o novo irmãozinho que nasceu faz 6 meses. Eu vi uma foto no Instagram, sem querer, porque nem sigo mais. Era ele, o novo marido dela, o bebê e Arthur, todos combinando com camisetas azuis. Sorrindo num parque temático. Legenda: família completa. Família completa. Fechei o celular, fui até o banheiro e sentei no chão frio. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. Acho que dormi ali mesmo. Ou apaguei. Quando ele volta da casa dela, traz coisas novas. Ideias, frases, comparações. Não me chama mais de pai, só de pai, entre aspas. Como se fosse um título burocrático. Quando alguém pergunta se sou pai, ele confirma, mas logo diz: eu moro com a minha mãe. Eu entendo. É verdade. Mas cada vez que ele repete isso, parece que tira uma lasca de mim. No último Natal, ele não quis vir. Disse que ia passar com a família da mãe. Que tinha viagem marcada. Me mandou uma mensagem no WhatsApp às 23h47. Feliz Natal, pai. Foi a última coisa que recebi dele em 2 meses. Tentei ligar algumas vezes. Não atende. Manda áudio seco dizendo que está ocupado, que depois fala. Mas não fala. A mãe dele, por outro lado, faz questão de mandar mensagens irônicas. Um print de um boletim, seguido de pena que não é você que vê ele crescer. Uma foto dele uniformizado com o primeiro dia de aula do ano. Olhos de quem tá feliz. E até uma mensagem dizendo: você devia agradecer por ele ter uma vida boa agora. Vida boa. Talvez tenha mesmo. Tem um quarto com ar-condicionado. Viagem pras férias. Roupas novas. Um quarto irmão com quem brincar. Uma escola cara. Uma mãe que agora tem estabilidade. Um padrasto com carro novo, que o ensina a andar de skate. E eu continuo aqui. Nesse mesmo apartamento pequeno, onde cada canto tem lembrança. A parede onde medi a altura dele ano após ano. A marca de dedo na porta da geladeira. O risquinho de giz no rodapé da sala. As coisas dele ainda estão aqui, guardadas. Mesmo que ele não queira mais. O armário tem a camiseta do super-herói que ele usava quando tinha 5. Tem o livrinho de colorir que nunca terminou. Tem o dente que caiu e que ele deixou debaixo do travesseiro, esperando uma moeda que eu coloquei enquanto ele dormia. Tudo aqui. Intocado. Intacto. Como se o tempo respeitasse só a dor. Outro dia, uma amiga me perguntou: você já pensou em ter outro filho? Eu respondi sem pensar: não. Já tenho um. Mesmo que ele não me tenha mais. Ela ficou em silêncio. Porque não há resposta para isso. A ausência dele virou um buraco. Não é vazio. É pior. É um espaço cheio de lembranças que agora doem. É a voz que não ouço mais. O cheiro que não sinto mais. O pai que ninguém me chama mais. E o que mais me destrói é saber que fiz tudo certo. Ou pelo menos, tudo o que pude. Que estive lá. Que abri mão. Que segurei no colo. Que contei histórias, que fiz lanche da tarde, que ensinei a andar de bicicleta, que fiquei noites acordado em febre, que chorei escondido, que aguentei calado. E ainda assim, perdi. Porque às vezes,
Amar não é suficiente. E a justiça? Essa me deu 4 finais de semana por mês. 4. Como se fossem suficientes para criar uma memória afetiva. Como se amor de pai coubesse numa agenda. Como se vínculo se resumisse a horários marcados. Não culpo mais ninguém. Só me pergunto todos os dias, será que, quando ele for adulto, ele vai lembrar de mim? Vai lembrar do meu cheiro? Da minha risada? Da forma como eu fazia o pão com manteiga e açúcar quando não tínhamos mais nada na despensa? Vai lembrar de quando eu disse tudo bem, filho, você pode gostar dos dois? Ou vai guardar só o que disseram para ele sobre mim? Eu não sei. Só sei que hoje, enquanto escrevo isso, ele está em algum lugar por aí, vivendo a vida dele. Crescendo, aprendendo, construindo referências. E talvez, daqui a uns anos, ele abra uma caixa velha e encontre um desenho com o nome papai escrito com letras tortas. Talvez ele sinta um aperto no peito. Talvez não. Mas se algum dia ele ler essas palavras, se algum dia ele quiser saber a verdade, não a versão contada por outros, eu só quero que ele saiba. Eu nunca fui embora. Você é que foi sendo levado. E eu fiquei aqui, com o coração aberto, com a porta destrancada, com o amor intacto, esperando. Sem saber se um dia você vai voltar. Essa foi mais uma história realista e dolorosa, como tantas que o mundo silencia. Se você também carrega marcas de um amor que te esqueceram, compartilha nos comentários. Aqui, sua dor é ouvida. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado por ouvir até o fim.